Uma Noite em Miami, filme que discute a condição dos negros na cultura americana da década de 60. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, fique aí até o final. Vamos falar dessa ótima obra que está na Amazon Prime e que provavelmente pode ser um dos indicados ao Oscar desse ano, o filme Uma Noite em Miami, dirigido pela Regina King. Mas antes, eu já peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal porque isso é muito importante, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então vamos falar desse filme que tem dois atrativos, né? Um deles é a Regina King, que é uma excelente, uma grande atriz, né, ganhadora de Oscar e tudo mais, que está, entre aspas, pode-se dizer, estreando na direção de um longa-metragem para o cinema. Ela que já dirigiu outros filmes para a TV. Nesse filme, o outro atrativo que nós temos é a história em si, que é bem interessante para a gente começar a analisar. Basicamente fala de uma noite em Miami, onde se encontram 4 grandes nomes da cultura pop, por assim dizer, dos Estados Unidos, né? De várias áreas, né? 2 esportistas, o boxeador Muhammad Ali, o jogador de futebol americano Jim Brown, o cantor Sam Cooke e o ativista político Malcolm X. O filme tem 2 horas e a primeira hora do filme, confesso para vocês que eu achei um pouco mais arrastado, né? Um pouco menos interessante. Tem o começo do filme, que é o primeiro ato, que é de mostrar o que cada um dos 4 passa na sua rotina de preconceito e de desvalorização. E depois tem mais essa preparação que completa a primeira hora. E aí a gente tem a segunda hora, que é a coisa mais importante, que são os 4 dentro de um quarto de hotel debatendo e discutindo, né? Logo na noite em que o Muhammad Ali conquista o título mundial dos pesos pesados, né? O filme se passa na década de 60 e tal. Eles estão achando que vão para uma comemoração, mas na verdade eles foram para o quarto onde o Malcolm X tinha a intenção de fazê-los refletir sobre seus papéis na cultura americana, né? O que eles estavam fazendo para que os negros nos Estados Unidos pudessem ascender, para que eles tivessem uma voz mais ativa, o que eles estavam fazendo de fato pelos negros e pela sua cultura. E aí tem uma discussão muito interessante, porque cada um vai debatendo e defendendo seu ponto. Principalmente a gente vê a divisão de poderes, digamos assim, argumentativos entre o Malcolm X e o Sam Cooke. Grande cantor que vai dizendo que a maneira dele, sim, ele faz mais pelos negros nos Estados Unidos que o Malcolm X, coisa que o Malcolm X debate e não aceita. E aí nesse meio tempo a gente vê os outros personagens como o Jim Brown e o Muhammad Ali interferindo pontualmente aqui e ali. Inclusive esse filme retrata a mudança do Muhammad Ali, que até então ainda era chamado de Cassius Clay no filme, e no final do filme ele se converte ao islamismo e muda de nome para Muhammad Ali. Então é muito interessante os diálogos. Os diálogos são a coisa mais importante nesse tipo de filme, que é um filme para refletir. E os diálogos são excelentes. Cada um tem um ponto de vista e você entende, você compra o que cada um está te vendendo, digamos assim. Bem interessante, bem construído, os atores são excelentes, estão parecendo bastante com os personagens que eles interpretam. Principalmente o Malcolm X e o Muhammad Ali, os atores estão parecidíssimos. E aí fica mais crível, né, de você olhando, comprar logo de cara os personagens. Então a discussão vai sendo feita em momentos que são bem exaltados, quase chegando às vias de fato, até outros em que eles deixam um clima mais ameno. Então a discussão vai indo, você vai, através da discussão deles, através de fatos que eles vão citando, de momentos pelos quais eles foram passando, né, com direito a alguns flashbacks, e aí faz um panorama bem interessante do que os negros estavam passando na década de 60 nos Estados Unidos. A Regina King, ela optou por uma direção bem mais, digamos assim, limpa, bem mais assim, modesta, simples, direta, porque era isso que estava exigindo a história, né? Me lembrou muito, por exemplo, o próprio Denzel Washington também, que é um excelente diretor e que ele tem sempre uma postura muito, digamos assim,
clássica na direção. Ele dirige para o filme, né? Não para se exibir, não para mostrar dotes de diretor. Ele realmente faz um trabalho muito simples, muito direto, muito focado, muito para contar a história. E eu percebi aqui que a Regina King fez a mesma coisa e ficou muito bom. Não sei, acho que não vai render uma indicação, sinceramente, de direção para ela. Talvez de roteiro, eu acho que mereça sim ser lembrado, porque é um roteiro muito bom, muito bem feito. E as interpretações também são boas, mas o filme ele não é grandiloquente, né? Ele não é uma coisa muito exuberante como talvez pudesse ser. Mas é um filme muito interessante, vale muito a pena. Você tem que enfrentar a primeira hora, na minha opinião, eu acho, porque a segunda hora é impressionante e o último terço do filme é mais legal ainda, é impressionante. Agora, realmente, essa barreira dos primeiros 60 minutos, você tem que enfrentar sabendo que o que te espera é algo muito bom, né? É o que eu achei um ponto mais baixo assim do filme, né? A primeira hora ser mais arrastada, porque precisava montar a história de cada um, mostrar como era a realidade de cada um, até que chegar ao ponto deles se encontrarem para essa discussão. Gostei bastante, há uma reconstrução de época ótima, o filme tem uma qualidade incrível, bem dirigido, como eu disse, roteiro incrível, bons atores, tem os ingredientes necessários para um excelente filme e eu recomendo para você assistir. Está na Amazon Prime, se você puder, assista esse filme Uma Noite em Miami. Também recomendo que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal porque isso é muito importante e ajuda bastante. Além de você compartilhar esse vídeo com todo mundo, com quem você quiser e ativar as notificações. Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Até, tchau!